Vamos passar aqui um breve relato da história da nossa igreja, da trajetória da nossa igreja, até chegarmos nesse momento. E essa igreja começou em janeiro de 1993. E ela começou, não é, em um trabalho que a nossa igreja sempre foi pioneira, que eram os grupos familiares, não é, os pontos de pregação que eram feitos nas casas. Poderíamos dizer como se fosse uma célula familiar hoje. Ela começou dessa forma. E ao começar, ela se tornou na verdade, se tornou um ponto de pregação, onde foi designado aqui para esse lugar, não é? Na época, o pastor Paulo Cavalcante foi um dos primeiros obreiros a iniciar o trabalho dessa igreja. E ela começou na casa de dois irmãos muito abençoados, o irmão Valdir e a irmã Leni, não é, que abriram a porta de sua casa, não é? E ali começou essa igreja. Começou como um trabalho no lar e de repente ela começou a crescer, a se expandir. Veio o pastor Paulo Cavalcante. Depois de um tempo foi designado para esse lugar o pastor Valdivino Domingues, um grande amigo nosso. E ele com a família dele passou aqui, não é, o tempo de 5 anos pastoreando essa igreja. E na época era Núcleo Residencial Boa Vista, porque foi ali que ela começou. Depois de 5 anos, veio para cá e assumiu essa igreja pastor Zaqueu Menezes de Paula. Também passou um período de 5 anos com a sua família. E no ano de 2001, nós chegamos aqui, designados pelo reverendo Luiz Carlos Pinto, que era nosso superintendente, que nos enviou para assumirmos essa igreja. Com relação ao meu chamado ao ministério, foi algo muito interessante, porque nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça um dia ser um pastor de igreja. Quando nós nos convertemos, nós passamos a frequentar uma igreja. Depois de 1 ano participando dessa igreja, foi a época que eu me decidi pelo batismo. Passei um tempo, sempre fui uma pessoa muito observadora, gostava de ver as coisas, observar as pessoas, a coerência. E quando eu percebi que a igreja da qual eu estava fazendo parte era uma igreja séria, era uma igreja de princípios, era uma igreja, não é, que tinha uma história linda, maravilhosa, eu resolvi dar esse passo de fé. Passei pelas águas do batismo e a partir dali tudo começou a mudar na minha vida. A partir desse momento, o meu pastor, não é, na época, o pastor Sebastião Edivino da Silva, ele me chamou para ajudá-lo, não é, como obreiro na igreja, auxiliar os trabalhos da igreja. E sempre foi algo que esteve no meu coração de dizer sim. Eu nunca disse não para nenhum chamado, ainda que não fosse a minha vontade. Eu nunca imaginei que poderia ser um pastor e também nunca foi o meu desejo, sinceramente falando. Sempre fui uma pessoa ativa na igreja, participei quando passei pela igreja, eu passei pelo grupo de homens, fui presidente de grupo de homens por 3 anos, não é? Fui professor de escola bíblica, fiz parte também do CDL, que é o Conselho Diretor Local da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas as coisas foram acontecendo. O ministério é algo que muitas vezes não somos nós que escolhemos, mas é Ele que nos escolhe. E não adianta querer fugir dele, porque por mais que a gente tentasse relutar contra o chamado de Deus, mais o Senhor ia abrindo as portas e ia, não é, nos preparando para isso. E foi algo maravilhoso. Foi algo que nos surpreendeu.
ver como Deus foi abrindo as portas para que a gente fosse crescendo ministerialmente, aprendendo, não é? Galgando outras posições, e as portas foram se abrindo. Por incrível que pareça, eu acabei me tornando um pastor e assumindo o ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá, então vamos seguir essa cronologia aí. Bem, quando foi em janeiro de 2003, depois de, acredito que por 1 ano e meio, nós passamos ali pelo bairro Núcleo Residencial Boa Vista, onde Deus havia e começou abençoando, não é, o trabalho, o ministério. Deus estava sempre nos usando muito, não é, no ministério da palavra, da oração, milagres aconteciam, bênçãos, não é, coisas maravilhosas de Deus se manifestavam no nosso meio. As pessoas começaram a se achegar e o salão começou a se tornar pequeno. Foi quando nós decidimos alugar um lugar maior, ir para um espaço mais amplo. Foi quando nós chegamos no bairro Vila Régio, no ano de 2003. Nós alugamos um salão onde era um supermercado, era enorme. Muitas pessoas disseram na época que aquele salão, ele, não é, para nossa realidade, ele era algo muito grande, não é? Teve um irmão que chegou a cogitar de a gente dividir o salão para alugar metade do salão, mas o dia que ele me falou isso, eu disse para ele, não é, como se fosse uma revelação de Deus. Eu disse para ele o seguinte: esse salão, ele ainda vai se tornar pequeno para aquilo que vai ser essa igreja. E não passou muito tempo, a igreja começou a ter um crescimento enorme. Muitas pessoas começaram a se achegar. Foi um tempo maravilhoso, porque nós passamos ali 14 anos. Não é? E o que existe de maravilhoso disso tudo é ver as mãos de Deus sobre essa igreja, desde quando ela começou, até mesmo em pequenos detalhes. Quando nós alugamos o salão do Vila Régio, nós pagávamos para o seu João Grotoli, que eu conheci, uma pessoa muito boa, muito honesta, uma pessoa que nos ajudou bastante. Nós começamos a pagar R$800 de aluguel na época. Depois de 14 anos, nós pagávamos, não é, os mesmos R$800 de aluguel. E quando eu entreguei o salão para ele, ele não queria que nós saíssemos de lá. Da mesma forma que nós fomos, que ele foi bênção para nós, nós fomos bênção para a vida dele também. Foi um período em que muitas coisas aconteceram, muitas coisas se estabeleceram. Uma delas foi a Festa do Milho. A Festa do Milho foi um marco, algo que trouxe um diferencial para o nosso bairro. Porque esse bairro onde nós estamos, ele é um bairro que fica num lugar, não é, um pouco escondido. As pessoas quase não conhecem, mas nós começamos a fazer uma festa chamada Festa do Milho. Na época começou pequenininha, com algumas barraquinhas do lado da igreja. Porém, isso começou a crescer, tomar proporções enormes, e hoje ela é uma festa conhecida praticamente em toda a cidade de Campinas e região. Não é? Então nós temos pessoas que se achegaram, que fazem parte dessa igreja, que somam com a gente, que ajudou muito, não é, essa igreja a crescer, a se desenvolver em todos os sentidos. Deus está na frente desse negócio, dessa igreja, e a gente vê que tudo que Deus faz parte, cresce, floresce e frutifica abundantemente. A igreja agora quadrangular do Vila Régio, ela é uma igreja que tem uma trajetória de crescimento que não parou. Ela começou um tempo de crescimento no qual até hoje tem acontecido nessa igreja em todos os sentidos. Uma outra coisa interessante
foi quando nós viemos para o bairro Vila Régio. A igreja começou a crescer bastante. Nós vimos a necessidade de construir uma igreja, ter um lugar, ter um prédio próprio. E nós começamos a trabalhar para isso também. Me lembro do primeiro trabalho que nós fizemos com alguns irmãos para vender água, espetinho, não é? Na época a gente foi naquela Arautos da Paz, onde aconteceria um evento muito grande, e reunimos a igreja, porque essa igreja também, uma das marcas dessa igreja é a unidade, é os irmãos somarem, as pessoas, não é? Elas abraçarem as ideias, principalmente as ideias que nós temos colocado para a igreja. E eu me lembro que aquele foi o trabalho em que nós arrecadamos o valor de R$500. Foi o primeiro valor que nós arrecadamos para o propósito da construção dessa igreja. Depois a igreja começou a se mobilizar e trabalhar muito, com base no desejo de construir o templo. E no ano de 2009, e no mês de julho, dia 14, nós conseguimos comprar 3 terrenos, 3 lotes aqui no bairro Vila Régio. Esses lotes também eles são uma providência de Deus, por isso que eu sempre declaro que Deus está nesse negócio, porque não existia mais terrenos no Vila Régio, não existia mais terrenos disponíveis, porém Deus preparou este lugar. Quando nós checamos na Alix da Cunha a respeito dos terrenos do Vila Régio, existiam 3 terrenos disponíveis, que nem mesmo a dona, ninguém sabia, não é, da existência desses terrenos. Muita gente chegava lá para comprar terreno e eles diziam que não tinha. E quando nós fomos atrás, quando nós procuramos, quando nós estávamos, não é, já quase desistindo de ter um lugar aqui, Deus preparou esses lotes para que nós pudéssemos construir a nossa igreja. Muito maior. Chegou na hora, ela deu para trás. Disse que não queria vender mais. Eu falei, poxa, mas a gente já está com tudo negociado e tal. E ela falou, não vou vender, porque se eu vender o terreno não tenho o que fazer. Na época eu fiquei meio frustrado, né? Falei, poxa, só tinha esse terreno e ela não quer vender esse terreno. Aí apareceu esses terrenos aqui. Então nós vemos que a igreja quadrangular Vila Régio, ela é uma igreja abençoada por Deus. Deus está à frente sempre preparando, abrindo os caminhos, e tudo que nós precisamos, o Senhor tem provido para nós nesse lugar. Aí nós partimos para a fase, não é, de construção da igreja. Em 2013 foi quando nós começamos a construir a nossa igreja. E todo começo é muito difícil. Quando a gente vê as coisas, a dificuldade, o projeto que nós tínhamos era muito ousado. E os recursos eram bem limitados. A nossa igreja ela abraçou a ideia. Eu louvo a Deus pelos irmãos, pela membresia da nossa igreja, porque foi um tempo maravilhoso em que as pessoas elas contribuíam, você via alegria na contribuição de recursos financeiros, não somente recursos financeiros, mas do trabalho. Muita gente, mas muita gente mesmo se envolveu nessa construção, trabalhou afinco, de sol a sol, não é? Nós trabalhamos por muito tempo para que a nossa igreja ela fosse construída. E aquilo que parecia ser um sonho tão distante, passou a se tornar uma realidade. Em 3 anos nós conseguimos, não é, começar a nossa construção, levantar a nossa igreja e praticamente conseguimos mudar daquele salão que nós estávamos para essa igreja onde nós estamos hoje. Foram 3 anos de bastante trabalho e muita gente, não é, e até mesmo igrejas que estavam à nossa volta ficavam, não é, maravilhados de ver o tempo que a gente conseguiu levantar essa igreja, construir essa igreja. E isso nos deixou muito felizes. Por quê? Porque nós vimos a união, a alegria e o envolvimento de praticamente toda a igreja nesse projeto. Foi um tempo maravilhoso, não é? Que está na nossa memória
e registrado também no nosso coração a história da construção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Vila Régio. Bem, no tempo presente é que essa igreja hoje é uma realidade, uma igreja bonita, uma igreja forte, uma igreja família, uma igreja que tem tido seus princípios e bases na palavra de Deus, não é, no Evangelho, na mensagem dada pela nossa fundadora Aimee Semple McPherson. E até hoje essa mensagem ela tem falado ao coração das pessoas. Com essa mensagem muitas pessoas elas entregaram suas vidas a Jesus. Elas se converteram, não é? Elas se tornaram novas pessoas, novas criaturas, como o próprio Evangelho diz. O meu sonho é ver essa igreja, agora que ela tem uma boa estrutura, ela tem o seu lugar fixo, é a gente trabalhar no sentido de ganhar almas, fazer aquilo que nós devemos fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Sou muito feliz por ser pastor dessa igreja. Pessoalmente, quando eu comecei na igreja, como eu disse para vocês, eu nunca sonhei em ser um pastor, uma pessoa envolvida com o ministério. Porém, hoje, eu não me vejo mais como estar fora disso, porque faz parte da minha vida, faz parte daquilo que eu sou e faz parte de tudo aquilo que Deus também é em minha vida e tem feito na minha vida e por meio do meu ministério. Que essa igreja, que inclui cada um de vocês, fazem parte dessa igreja abençoada, seja uma igreja que dê muito fruto para a glória de Deus nos próximos anos e possamos contar uma história ainda mais bonita da Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Régio. Deus abençoe.